Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente está aqui com o lançamento da Tortuga Books, Biblioteca Bonelli. Na verdade, a Biblioteca Bonelli são algumas histórias específicas de situações autocontidas, umas histórias que começam e terminam naquela mesma edição, que aqui no Brasil já saiu em algumas vezes por algumas editoras, inclusive alguma coisa pela antiga Ebal, esporadicamente. E na verdade a Tortuga está fazendo esse lançamento de algum desse material. Inclusive a Biblioteca Bonelli 2 já está aí em pré-venda. Eu fiz essa compra desse material aqui, do primeiro Homem de Chicago, pelo Catarse, porque o que me bateu a atenção, apesar de eu curtir muito o trabalho da Tortuga, gostar muito do trabalho da Bonelli de modo geral, o que me chamou a atenção nessa edição foi exatamente Alfredo Castellini. Alfredo Castellini, para quem não sabe ou para quem não conhece, é o criador do Martin Mister, e eu já tive a oportunidade de dizer aqui uma ou duas vezes que é um dos personagens preferidos meus de leitura. Provavelmente isso vai ser editado novamente, ou talvez não, de repente saia. Eu já disse aqui uma vez, eles roubaram a minha vida para botar naquele personagem, ou pelo menos a vida que eu acho que deveria ter sido minha. Eu gosto muito do material do Martin Mister e eu gosto muito do trabalho do Castellini. Ele é, digamos, feliz na forma que ele trabalha, o que ele escreve. E aí quando eu soube que o número 1 da Biblioteca Bonelli seria exatamente um trabalho dele, eu falei, não tem jeito, eu tenho que realmente adquirir essa edição. E a gente tem aqui os desenhos do Giancarlo Alessandrini, que também é alguém que sabe exatamente o que está fazendo. A história se passa no tempo da Lei Seca, aqueles anos 20 para os anos 30 americanos, sobre aquela situação dos gangsters que tomavam conta, aquela coisa bem intocáveis, né? A gente já viu várias vezes esse tipo de história e essa pegada. A história é interessante, é sobre não vou dar muitos spoilers aqui, mas é sobre um grupo de pessoas específico trabalhando, uma coisa que me lembrou um pouco o esquema de Missão Impossível, sabe? Pessoas que foram selecionadas e foram colocadas dentro de uma situação específica para atingir um objetivo e chegar naquela pessoa ou naquela situação que está sendo o grande nêmese ou o grande problema dentro da cidade ou dentro daquilo que está sendo enfrentado. Me lembrou muito também as histórias do Sombra, porque o Sombra tem aquela coisa de ter aqueles agentes específicos para cada coisa e ele ser aquela figura misteriosa que ninguém sabe exatamente quem ele seria, ou ele é o Kent Allard ou não é. Isso me lembrou muito o trabalho do Castellini. Por ser uma história um tanto quanto curta, sendo até específico aqui, ela vai até a página 52, realmente existe uma impossibilidade dele realmente ser muito específico ou ser muito metódico no roteiro. O roteiro é raso, um tanto quanto rápido, e para quem tem seus anos de leitura é um tanto quanto previsível, mas em nada disso muda o fato de que é uma história extremamente interessante de se ler, mesmo que você já pressinta mais ou menos qual é o final ou qual vai ser a grande sacada e a grande surpresa. Você já pode perceber isso de repente lá pelas primeiras páginas, mas isso não muda em nada o quanto é interessante você ver como a história vai levar aquela informação que você já sabe, mas que o interessante não é exatamente o ponto de chegada, mas é a viagem até lá. A edição ela é completada por algumas histórias do próprio Martin Mister, que foi uma outra coisa que me chamou muita atenção. Eu lembro de ter comentado numa lista que eu faço parte, que inclusive um dos editores da Tortuga faz parte, que eu digo, poxa, eu tô me sentindo igual aquela cena clássica do Poderoso Chefão 3, quando eu estou de fora, eles me puxam de volta, porque quando falou que tinha um material do Martin Mister específico, algumas histórias curtas que não seriam as histórias que estão na mão da Mitos para serem lançadas, eu realmente fiquei naquela circunstância de que é uma coisa a mais na revista, um atrativo a mais para mim. Então deu aqui as suas 120 páginas, 114 páginas na verdade, com algumas histórias do Martin Mister e a história do Homem de Chicago. É uma edição, eu aconselho para quem está procurando um tipo de leitura clássica, ao mesmo tempo fora dessa realidade específica de super-heróis, apesar de não ser um grande lançamento em vários contextos, né? Inclusive no tamanho, ela tá desse tamanhozinho aqui, nesse formato italiano, não é nem o formatinho, nem o formato americano, você pode ter a certeza de que, apesar de não ser uma grande coisa que você vai dizer que é um dos pontos altos do mercado do quadrinho, do fumete, você vai ter nas mãos uma história interessante, divertida e vários contos pequenos do Martin Mister que, em sua grande maioria, funcionam. E eu digo que em sua grande maioria funcionam porque, pessoalmente, eu não gosto de contos pequenos. Eu acho que você não ter muito espaço para desenvolver a história, você faz normalmente uma coisa previsível, uma coisa limitada, mas a maioria dos contos do Martin Mister nessa edição realmente consegue transcender essa regra e ser algo extremamente interessante e prazeroso de ler. Esse é o Review Quadriláteros. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.